Mas antes de mais nada agradecer muito a presença do doutor Francisco José Cardoso. Tenho o maior orgulho de chamá-lo de doutor. Ele apresentou a tese de doutorado dele no começo do ano, depois um trabalho de pesquisa. Já deve estar. Já está na biblioteca digital? Eu não sei. Vocês vão poder frequentar, visitar, se quiserem mais dados. Eu diria o seguinte: é um trabalho de pesquisa primoroso, né? E que aborda de várias maneiras a questão aí não só dos ambientes fluviais urbanos, mas os paradigmas de projeto. Eu achei que seria muito interessante para a gente, na disciplina Tendências Atuais do Urbanismo, convidá-lo, porque a intervenção em ambientes fluviais, especialmente urbanos, é hoje uma vertente dos projetos contemporâneos de requalificação, de reestruturação urbana e por aí fora. O que eu até falei para ele, eu vou convidá-lo em módulos, porque a tese dele tem vários módulos de aproximação e de aprofundamento, que com certeza não vai ser possível abordá-lo numa palestra só, tal a dimensão e o cuidado com que ele teve de estudo. Eu te agradeço muito. Para a primeira palestra, eu coloquei o cartaz na internet, eu recebi um monte de perguntas, inclusive de arquitetos, onde a gente acessa a palestra. Por sorte, agora a gente está gravando, espero que você autorize a gente a divulgar também. Então, com vocês, Francisco, ele fez a graduação aqui. Não, só a graduação. É só a graduação que não, tá certo. Fez o mestrado e doutorado. Isso. E a especialização, o mestrado, o doutorado, e é um companheiro de jornada aqui que está sempre presente, participando da nossa atividade. Francisco, muito obrigado. Agradeço muito. Agradeço muito. O cara foi muito bondoso, né? O Caracol disse, né? Eu vou estar apresentando talvez um panorama mais geral. Eu não sei a questão do tempo. Eu tive muita dificuldade de adequar o tempo na banca, tanto de qualificação quanto na banca final. Eu vou tentar, a gente tem até meio-dia, né? Meio-dia 25. Tentar terminar antes para gerar alguma discussão. Se eu não conseguir, vocês não desculpam. Eu tenho dificuldade porque a ideia é tentar passar um pouco do geral de todo o trabalho. A pergunta é se você prefere que eu... Acho que até Lorete, apaga a luz ali. Como o Caracol disse, né, eu sou formado em arquitetura, só não formei na graduação aqui na PUC, formei em Alfenas. Depois eu vim e fiz curso de especialização de urbanismo moderno contemporâneo, na época, foi quase que a base do mestrado, né, Caracol? Depois eu vim fazer o mestrado, terminei em 2003 o mestrado, e fiquei um período aí onde trabalhei com plano diretor, sempre também na atividade acadêmica, dando aula. Tem vários aqui eu já conheço, já estou sentindo muito em casa. Né? Eu trabalhei com o Lorete, trabalhei com a Esther, dei aula para várias pessoas que estão aqui, então uma troca muito legal, assim, de experiência. Né? E vim fazer agora o doutorado recentemente. Com o doutorado foi um percurso um pouco difícil, né, para qual participou do processo. Né? São normais, né? Você abre o leque para cá, tenta fechar ali, às vezes a pesquisa não sai, tem hora que dá vontade de parar, né? No ano, né? Mas no final acho que eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Se talvez tivesse mais tempo, faria mais. Uma hora que não fechar. E em questão do material, acabou ficando um material muito extenso. Eu até arrependi muito, estava conversando de fora, a questão do custo da impressão. Ficando muito caro a impressão. Talvez eu estaria muito melhor para baratear a impressão. É que dá muita dó, quando você está produzindo, né, de tirar partes da tese. Né? Inclusive na banca, foi a recomendação de tirar um capítulo inteiro. Mas ficou melhor. Realmente o capítulo aqui, depois eu vou comentar um pouquinho, mas assim, eu tinha um processo de discutir algo e depois ele foi perdendo foco e foi adquirindo força a outras partes do trabalho. E realmente aquele capítulo ficou ali como um apêndice. Fazia parte. Nem apêndice, tem publicado o material. Apesar de ser um material de discussão que eu quero fazer agora com artigo, de outras formas. Então, vamos lá. Vou apresentar. Basicamente eu vou passar aí por uma introduçãozinha, falar um pouco sobre metodologia de trabalho, mas não vou focar muito, depois entrar na parte dos projetos, que é onde eu quero desenvolver um pouco mais a apresentação. Então, o que sempre me chocou e
foi o mote dessa discussão do ambiente fluvial, é essa forma de tratamento das cidades com seus rios, né? Com os córregos e rios urbanos. Então é muito comum, né, corrente, e na nossa área, que eu convivo, que eu trabalho, na cidade do sul de Minas, pegar Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, tem alguém aqui da região? Os mineiros. Poços de Caldas, Convita também, a Carol, né? Então, isso é muito comum, é exceção dos cursos d'água que têm um tratamento diferente, de mais qualidade. O mais comum ou está abandonado, ele não faz parte do tecido urbano, ele é uma área ociosa, um fragmento ali esquecido, ou realmente ele recebe intervenções que acabam de vez com qualquer possibilidade de interação entre o ambiente natural e artificial. Não que tenha que manter como natural, hiperpreservado, que ninguém possa entrar, não é isso. É você qualificar e que a água possa fazer parte da cidade. Então, aqui são 3 fotos de Poços de Caldas, mesmo Ribeirão, que vai e volta, que pega aqui mais próximo da região central, o Poços de Caldas, que tem uma qualidade fantástica, o centro, né? Mas muito próximo ali você tem esse rio que está entre muros. Depois o rio canalizado, o mesmo rio, e o rio tampado, o mesmo rio. Uma cidade que a água é o principal mote, símbolo, água sulfurosa, uma importância enorme. Como isso acontece? Então, isso foi o que me incomodou. Veio no mestrado, eu trabalhei no mestrado, mas na parte de gestão, fazendo um estudo de caso em Alfenas. Alfenas tem uma situação um pouquinho mais, eu digo menos impactada, mas são muito mais cursos d'água que estão abandonados. Mas não chega a ter tanto esse tipo de caso aqui, dessa situação. É uma coisa canalizada, mas não é tão forte. E no doutorado eu estava na dúvida se eu mantinha ou não essa discussão, porque também a gente cansa, né? A gente quer mudar. Mas por mais que eu relutei, eu acabei voltando. A minha ideia inicial quando eu entrei em doutorado era trabalhar com ecologia da paisagem aplicada em planos diretores. Aí a Laura, logo de início, me deu o livro de urbanismo ecológico para ler, aquela Bíblia, né? Igual a ler, aquilo foi abrindo um pouco a ideia. E depois eu vou falar um pouquinho também de um outro texto que ela me passou, que foi fundamental nessa mudança que eu tive no processo e de mudar quase com o enfoque no trabalho. E o capítulo que eu comentei com vocês era justamente o capítulo que eu discuti o sul de Minas. Inicialmente era a ideia, discutir o sul de Minas, a questão urbana do sul de Minas, com a questão dos planos diretores, então tinha que ter todo um trabalho de evolução urbana das cidades médias do sul de Minas, que acabou perdendo o peso. E com muita dor no coração. E a ideia é discutir justamente elementos de um projeto, mas no final acabou tomando, que valoriza o corpo d'água como elemento do espaço urbano. E aí, muita discussão. Eu tentei sempre também aproveitar muita discussão das disciplinas, do SAP, das disciplinas, e voltar para o que eu estava fazendo. Então, disciplinas que eu fiz com o Caracol, tem muita discussão da cidade contemporânea. E eu tentei sempre trazer um pouco essa discussão, como que isso está com relação ao meu tempo. E aí tem 2 situações que eu acho que se colocam. Isso deu um capítulo muito mais aprofundado, mas uma é as dificuldades que a gente tem hoje inerente, a própria forma de ocupação do território que altera, essa cidade difusa, essa cidade que se espalha, fragmentada, isso causa muito mais impactos, né, em bacias hidrográficas, e são muito mais córregos e cursos d'água que fazem parte desse espaço e que há uma grande dificuldade do que fazer com eles. Porque a forma de desenho é uma forma que não é muito adequada. Então dificulta muito mais. E outra questão também, que ao mesmo tempo que você tem esses processos de metropolização, né, que é um processo quase mundial, né, as metrópoles com muita força, né, com um crescimento intensivo, né, você também tem a ascensão de cidades médias. Algumas cidades que conseguem se colocar nesse meio, dessa disputa, né, por recursos e nessa disputa da cidade global, né, e conseguem ter um destaque. Se pegar sul de Minas, que foi um estudo que não entrou de fato, né, mais como um exemplo, só para falar um pouquinho dessa dinâmica, né, eu queria mais esse foco nessa escala. Então, 4 exemplos ali de cidade de Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre e Três Corações, né, Pouso Alegre. São cidades que elas passaram por um crescimento recente,
ela é mais recente, ela é posterior ao crescimento das cidades médias do interior do estado de São Paulo, né? Ela vem com um segundo momento, onde, por exemplo, Pouso Alegre recentemente recebeu o centro de distribuição da Unilever. E a cidade vem crescendo, no crescimento industrial, e crescendo dessa forma também, espraiando e fragmentada em relação ao tecido. E muito problema também social nessa distribuição. Varginha já é uma cidade um pouco mais compacta, até pela questão topográfica. Quem conhece lá, é uma cidade que tem uma topografia um pouco complicada, que dificulta um pouco essa situação. Mas Varginha tem um outro fato, que não aparece nesse mapa do pré-sol do município, que é a ligação com cidades vizinhas. Talvez seja as cidades do sul de Minas. Até mesmo por incentivos e ações do governo do estado, que ela é a cidade que mais se aproxima do que seria a cidade média enquanto polo administrativo. Ela sempre foi, a concepção de estado é que ela fosse o centro do sul de Minas. Só que não é uma cidade que tem um destaque tão grande com relação à população. Mais ou menos se baseia essas 4 cidades. Só que Varginha ela liga com Três Corações, com Aguardentes, ela se aproxima mais dessa escala regional de interferência. Se você pegar Poços de Caldas, você tem uma relação muito grande com a região, mas ela é uma cidade que ela é o estado. Ela é uma cidade de 150 mil habitantes, com várias cidades menores que estão dentro desse polo. E Varginha já começa a ter uma outra situação. E Pouso Alegre também tem a ligação ali que vai para o Vale do Paraíba, daí Pouso Alegre, Santa Rita e Itajubá. As 3 quase se ligando. Uma relação muito próxima. Mas só para mostrar o quanto que isso, a gente está num processo de alteração do sul de Minas, das cidades, e como que isso vem sendo trabalhado com relação ao ambiente fluvial. Então, na pesquisa que eu faço nas cidades, não muda muita lógica. Você ainda tem cursos d'água recentes que foram canalizados, tampados, etc. Isso ainda bom. E aí que vem o texto que foi muito importante no início do meu processo, que é o texto da Speer, que ela fala sobre o quadro do urbanismo ecológico. Isso me ajudou muito. Assim. Primeiro, com uma visão mais voltada para a arquitetura, ela fala muito claro assim, da arquitetura da paisagem, e ela cita nesse texto algumas vertentes que ela classifica, e para essas vertentes ela coloca o nome de alguns autores. Daí tem o sobrenome e a data, que está ligada com uma citação que está no texto dela. E eu fiquei curioso com isso. O que seriam essas vertentes? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Então eu procurei cada autor daquele, qual era a obra que ele tinha, o que ele tinha de produção com relação ao ambiente fluvial, com relação à paisagem como um todo, e o que cada vertente dessa colocava com uma lógica assim, de conceito, de princípio, etc. E a partir daí, o meu trabalho foi ganhando muito essa relação de estudar a produção mundial em relação aos ambientes fluviais. Então, o que ela cita é a arte ambiental, que é muito interessante, porque como ela cita e não explica, depois você vai estudar, você vai ver o seguinte, algumas vão ter relações entre elas. Essa classificação não pode ser definida como uma coisa muito rígida. Ela mostra vertente, mostra algumas tendências, mas não é uma classificação que você fala, olha, esse trabalho é isso, esse trabalho é aquilo. Porque existe realmente várias relações aí, e inclusive autores que estão em mais de uma dessas vertentes. Então, primeiro, a arte ambiental é uma coisa, se for pegar assim, tem até um texto muito interessante que fala isso. Existe uma grande gama de arte ambiental. Tem aquelas que são efêmeras, que você faz uma intervenção no espaço, mas ela não vai permanecer, e tem aquelas que permanecem. Como a do Luiz Guide, que ele trabalha com umas intervenções na topografia, que tudo depois fica ali na paisagem. Ou tem a do Cristo, que ele faz e depois tira. Mas sempre, em geral, não necessariamente, mas em geral tem uma discussão de uma crítica a algo que o ser humano está produzindo, está interferindo no meio ambiente, como você pode pensar de melhor forma. Depois a parte de ecologia da paisagem, que era a vertente que eu queria estudar inicialmente, não é só ela, e aí está muito ligada à área de ecologia e biologia. A ideia é de você trabalhar a aplicação desses conceitos ecológicos na cidade. Não só da cidade, no território, né? Pensando cidade até região. Essa vertente aqui, ela tem
duas principais ali que elas citam, são quase a mesma coisa, tem pouca diferença. E tem uma vasta produção aí com o Forman, que é o mais conhecido, o Augusto Forman. Ele trabalha até naquele livro, tem a discussão dele sobre Barcelona. Então essa vertente aqui, ela tem muito essa escala regional. E aí tem alguns, e aí eu tenho uma figura muito importante que é o Willy Henck, americano, que ele vai aplicar esses conceitos aqui, mas ele desce também até a escala do projeto. Então, ele não trabalha só a ideia de planejamento regional, municipal, mas ele trabalha também com intervenções pontuais. Então ele vai trabalhar a intervenção pontual relacionada com esses aspectos mais gerais. Então existe toda uma ideia de você trabalhar as unidades ecológicas, os habitats, as ligações entre esses habitats e ao mesmo tempo aquele projeto pontual está relacionado com tudo isso. Numa visão que não é só uma visão do ambiental, mas tem a visão do urbano também. Ele vai trabalhar a relação do urbano com o ambiental. Ora ele é mais urbano, ora ele é mais ambiental, conforme a situação que se coloca. Então não entra naquela também ideia só da biologia clássica, mas entra com uma ideia muito mais da ecologia humana, com essa relação. Tem alguns projetos bem interessantes. Depois tem aqui esse Green Arquitetura e arquitetura verde, urbanismo verde, ecologia industrial. Inclusive essas junções aqui eu acabei fazendo, porque eu vi que tinha muita proximidade. São algumas linhas que trabalham uma visão um pouco mais tecnológica. Vão trabalhar com muita tecnologia, mas que tem hora que se confundem com outras vertentes. Né? Então são diferentes escalas, mas que têm em comum, geralmente, a ideia de soluções tecnológicas que promovem a reconciliação. Ela vai aparecer muito reuso de água, tecnologia de telhado verde, um pouco talvez ligado à própria ideia do desenho urbano sensível à água, vai aparecer muito aqui. Então vai trabalhar com tecnologias que não são tecnologias que imitam a natureza, mas que vão às vezes imitar muito mais a dinâmica, o processo. E por último, essa daqui ligada ao design ecológico, design sustentável e landscape urbanismo. Isso que demorou muito para entender. Para falar a verdade, eu consegui entender esse landscape urbanismo depois da banca de qualificação. Os dois primeiros vão trabalhar, por exemplo, com o Lyne, John Lyne, que trabalha com uma ideia de você trazer aquela dinâmica ambiental, mas uma linguagem que é muito próxima do ambiental. Apesar de não ser, muito claro, ele define que não é o ambiental, mas tem uma dinâmica muito próxima. Depois eu vou mostrar um projeto dele que exemplifica isso. Já landscape urbanismo, eu pensava assim, isso para mim, inicialmente, é landscape arquitetura. Qual que é a diferença entre isso? Não conseguia ver a diferença. Daí que eu fui achar depois, pegando esses autores que a própria Spear cita, lendo o texto deles, existia uma corrente, eles montaram um congresso nos Estados Unidos, que tentava discutir, é uma coisa específica, é uma linha específica da paisagem urbana, aplicando justamente a interação entre arquitetura, entre cidade e a questão ambiental. Então é um pouco diferente quando você pensa no landscape arquitetura, que é uma coisa que pega geral. Tudo que está aqui é arquitetura da paisagem. Mas o que está aqui no urbanismo é uma coisa específica, uma corrente que se propunha a trabalhar dessa forma. E é isso que muda, quer dizer, você tem diversos paradigmas, diversas formas de pensar, que algumas se complementam, tem uma grande complementação entre elas, que vão trabalhar em escalas diferentes, então os conceitos podem ser trabalhados de forma comum. Eu queria entender também um pouco assim, o que eu tenho de princípios, o que eu tenho hoje de exemplos, para tentar depois achar os projetos. Bom, basicamente, acho que essa parte da... Não, estou pensando se eu foco nessa parte da inversão, que era a hipótese, as estruturas técnicas. Falou depois, que se você entrar a A hipótese bem rápida, assim. Quero trabalhar os espaços fluviais, urbanos. Eles têm uma situação própria, eu vou falar também. Eles são multidimensionais, multiobjetivos e multiescalares. É um pouco a hipótese que isso traz a qualidade para esses projetos. Né? Então, de acordo com o contexto ambiental urbano, local e regional.
e considero essas tendências de urbanismo contemporâneo. Os projetos, porque depois eu vou comentar no vídeo, eu procurei projetos de qualidade, que tivesse alguma qualidade. Pode passar? Só a estrutura da tese, né? Então, o primeiro capítulo do trabalho com a explicação dos ambientes fluviais, a dinâmica fluvial, a natureza das cidades, as transformações e as novas perspectivas que se colocam a partir das transformações. Esse capítulo que eu falo das tendências do urbanismo contemporâneo, que é justamente com base nesse texto da Spear, que deve ir aprofundando. Fala um pouquinho sobre o momento atual de globalização, cidade digitalizada e as preferências da cidade contemporânea. Depois as vertentes do urbanismo ecológico ambiental, os novos paradigmas que se colocam, se isso quer fazer uma crítica. E por fim os projetos, daí, o aspecto metodológico de análise e a sistematização de todos esses projetos. E termina com diretrizes e considerações finais. Próximo. Então há alguns pressupostos que, a partir de toda a leitura bibliográfica, eu utilizei como base para discutir essa questão da qualidade dos projetos. O primeiro é que o ser humano não cria novos sistemas, a partir do Odum. Então assim, você, por mais que interfira, o ser humano tem um grande grau de interferência no ambiente, ele modifica, mas ele não tem controle absoluto. Por exemplo, uma enchente. Eu posso tentar controlar a enchente, mas aquele processo, de alguma forma, costuma continuar ocorrendo. É igual a Travassos coloca, que em alguns casos tem até trabalhado de forma diferente. Você aceita que existe enchente e você aceita que você tem esse limite. É uma outra lógica que você pensar até o fim do plano. Então, essas concepções de projetos, eles são concepção artística e que respeita a dinâmica natural e a diversidade. Quando você pensa que o ser humano tem esse controle absoluto. A cidade tem uma situação muito própria, né? Ela não é mais um ambiente natural, não adianta eu querer voltar àquela natureza idealizada, sofreu modificações, sofre interferência do ser humano, e aí eu tenho que pensar como lidar com essa dinâmica. E isso para mim era uma grande dificuldade e um grande conflito mesmo, pensar assim, como eu trabalho a cidade? Até onde eu posso ir com um projeto de urbanismo? Ou até onde eu tenho que preservar? Aonde eu tenho que preservar e aonde eu posso intervir? E isso a gente encontra, por exemplo, eu participei de conselho CODEMA, conselho de urbanismo, movimento urbano. Essas polêmicas são o tempo inteiro ocorrendo. Então o CODEMA, ele libera algumas coisas que você fala, isso parece meio estranho. Do outro lado segura outro, você fala, aqui acho que poderia estar liberado. Então há uma grande dificuldade até entre o corpo técnico e entre as áreas, engenharia florestal, elétrico, arquiteto, engenheiro civil, etc. Então essa cidade, que a Spear reforça muito isso, e outros autores, né? Ela faz parte da natureza e ela deve ser projetada como tal, mas ela já tem uma outra funcionalidade. Muitas vezes eu vou preservar a dinâmica e não necessariamente a condição como um todo. Até porque preservar a condição é muito difícil. Qual que é a condição? Porque isso, a própria natureza está em constante transformação. E por último, o ambiente fluvial urbano ele é uma paisagem que sofreu alteração do homem. E ele, por isso mesmo, ele tem diferentes funções, tem um papel no desenho urbano, para mim conseguir que ele possa ser visível, apareça e tenha qualidade. E aí sim eu ter esse resgate da convivência com a água. Aqui a metodologia, eu vou passar bem rápido por ela. Se vocês tiverem dúvida, né, a gente pode entrar em contato com a própria tese. Então primeiro eu faço depois de fazer todo esse aporte teórico, fiz um levantamento bem abrangente de diversos projetos de intervenções. Então, procurei na internet todas as formas que eu poderia. Eu iniciei com os autores que a Spear citava, e eles tinham projeto na área. Aparecia muitas vezes como um sócio, um colaborador, participou de um concurso, que houve alguma parceria. Então, eu peguei depois esses que apareciam citados pelos citados da Spear, e depois eu fiz uma pesquisa mais ampla. Eu procurei no Pinterest, Google, revistas, fui procurando. E às vezes algum texto que nem apareceu com citação. No total cheguei a 150. Eu tinha mais aí uns 80 que não deu tempo de... Vocês entenderam que a gente queria que ele reduzisse Depois foi difícil como sistematizar esses 150 também e como organizar essa informação.
modificou muito. Mas quando estava mais ou menos essa coisa para ter vontade de ir sempre um pouco mais. Quando chegar perto de 100, na época estava com 101. Deve estar muito engraçado 101. Deve ser muito esquisito. Ou é 100, 120. Só que depois eu fui encontrando alguns projetos que tinham uma relevância muito grande. Eu não consegui deixar fora. Eu só cheguei a 150. E ainda tinha alguns lá, uns 80, que eu realmente não consegui analisar e olhar. Porque cada projeto desse, alguns estavam em revistas, em periódicos. Então tem informação, tem localização, tem o arquiteto, tem um texto. Alguns não tinham. Tinha projeto que eu encontrava, às vezes, ele citado, um texto com uma foto. Eu expliquei quem era o autor, onde era esse projeto. Então eu ia procurar isso depois no Google de alguma forma para tentar achar essas informações. Então alguns projetos me deram muito trabalho para achar. Que todos os projetos eu localizava ele no Google, eu criei um arquivo no Google com essas localizações, entrava lá, ia no Street View, olhava como estava o projeto, se estava documentado, se não estava, como que era o entorno. E alguns desses eu tinha que ir, por exemplo, pegava lá uma cidade, por exemplo, Estocolmo. Tinha o projeto, tinha uma localização mais ou menos, mas não estava preciso. Então eu tinha que entrar ali no mapa e tentar achar. Então eu ficava dando zoom no mapa, voltando, até tentar achar algo que tivesse mais parecido, mais próximo do que estava o projeto. Então alguns realmente, às vezes, ficavam o dia inteiro para achar a localização. Outros, ainda bem que tem arquiteto muito generoso, né, igual o Enki, que eu citei para vocês, o site dele tem a localização, tem o texto do projeto, então isso ajudava muito. Né, outros não. Depois disso eu organizei uma grande tabela no Excel, onde coloquei as principais informações, localização, data, condição do entorno, se está implementado ou não, e alguns dados sobre o projeto. Objetivo, qual vertente ele se aproxima mais daquelas que eu listei, mais de uma às vezes, as escalas que o projeto trabalha, da regional até a local. Eu fiz essa grande tabela no Excel. E, por fim, eu peguei esses projetos, selecionei 15 projetos que são mais pragmáticos, e desses 15 eu peguei 3 e fiz uma análise mais detalhada, bem mais aprofundada nesses 3. E aí a análise, aí eu procurei resgatar um pouco da própria experiência minha, isso foi muito colocado na qualificação pela Lisa, né? Buscar um pouco a experiência pessoal. Minha própria experiência dentro de sala de aula, do percurso que eu tive, discussões que a gente foi construindo ao longo do tempo. Muito disso, dessa construção, que era ter saído do texto com a Adriane, com o Dani e com a Laura, depois não foi aprovado no congresso, né? Não deu tempo para a gente elaborar melhor, mas ainda está no prelo aí. Com essa discussão metodológica, e eu trouxe ela um pouco para a aplicação dessa análise dos projetos. Ela baseia um pouco na semiótica e também um pouco na visão sistêmica. Tentei fazer um pouco essa interação. Eu encontrei até alguns autores que trabalham um pouco essa relação do sistêmico com a questão da teoria da linguagem do semiótica. Então a ideia é entender muito bem essa contextualização do local, as condições do local, essa análise, todas as informações necessárias do projeto, lançar algumas hipóteses que eu vou estar testando depois, de qualidade, ambiental, urbana e humana, análise em si, através de desenhos, o mais possível de desenhos, examino todas essas informações, e aí eu vou reelaborando essa própria análise até chegar a uma avaliação daqueles projetos. E a ideia é que essa análise sistêmica, no sentido de pegar os múltiplos objetivos, as múltiplas escalas e as relações que se dão em torno disso. E a quinta, com base em todo o trabalho, chegar nas diretrizes. Então agora chegamos no projeto. Interessante. Primeiramente, esse é um mapa mundi, né, do levantamento da localização de 150 projetos. A partir do Google, depois joguei no programa de processamento QuantoGIS, que é um programa gratuito, bem simplesinho, mas fácil de utilizar. E aí tem toda a localização. Tem um dado interessante. Quando eu cheguei em 150, eu já tinha projeto em todos os continentes. Eu queria achar um projeto na Oceania. Então, por isso também acabou forçando 150. Eu queria ver, porque assim, a gente sempre ouve falar da Austrália,
Nova Zelândia, por isso que eu estava tendo produção lá. Deu um pouquinho de trabalho, porque assim, não era só encontrar uma intervenção que interviu em ambiente fluvial, mas tinha que ter essa característica urbana, essa intervenção. Porque às vezes eu encontrava muita coisa na África, estava pegando um grande rio que está lá no meio da savana e estava recuperando aquele rio. Isso não me interessava. Eu queria rios urbanos. Então, na África eu achei um em Marrocos, que é de um contexto assim, totalmente diferente do nosso. Talvez não tão diferente. Ele é uma cidade extremamente densa, um rio extremamente impactado e um trabalho bem interessante. E na Oceania eu acabei encontrando alguns exemplos na Nova Zelândia. Tudo isso está reportado nos anexos, nos apêndices, com os sites, mesmo um site principal que eu tenha encontrado informação. E aí uma coisa que destaca, assim, você tem uma grande produção, pelo menos que está disponível na internet, uma pesquisa quase toda com base na internet, nos países de primeiro mundo. Eu acho que isso demonstra duas coisas. A primeira, realmente eles divulgam muito trabalhos, informações. Em termos de Brasil mesmo, por exemplo, a gente tem mais dificuldade, a gente sabe que tem muito mais do que aparece em termos de intervenção. Tem muita cidade que produziu um tipo de intervenção, mas às vezes não está disponível na rede, com informação de pesquisa. E por outro lado também que mostra que eles têm um passado também de intervenções que foram desastrosas. Então teve casos em cidades americanas que eu entrava para ver, tinha lá a intervenção que não foi ainda implementada, estava em projeto, mas uma cidade onde o rio ele não faz parte do tecido, assim, ele está degradado. Então demonstra também que eles têm um grande esforço hoje de mudar esse paradigma, essa forma de intervir nos ambientes, mas eles também já cometeram muitos pecados, isso tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma escala diferente da Europa. E por fim, o que apareceu muito são intervenções na China. China, Malásia, esses países do Oriente. Nesse caso, é uma outra escala. Daí eu tenho grandes parques urbanos numa outra escala, e as cidades também estão em outra escala. Cidades pequenas têm 3 milhões de habitantes, né? 4 milhões de habitantes, então assim, 12 milhões de habitantes, uma coisa maluca. Tem algumas cidades chinesas que eu tive muita dificuldade de entender a lógica, porque é uma lógica de canais, e aí eles intervêm em parte desses canais. Parece que era uma grande área de drenagem, criaram os canais para drenar e poder ocupar, e depois foram fazendo parques em uma escala, dimensão muito grande. Escala chinesa. Escala chinesa. Que lembra do livro da Aramis. Sim. Da China, né? E lembra muito isso. Então aqui tem outro caso. E outro caso da China também é o seguinte, eles têm um primeiro momento que aparecem muitos escritórios de renome, escritórios internacionais intervindo na China. E no segundo momento começam a aparecer os escritórios chineses. Então parece que eles construíram know-how, contrataram grandes escritórios de peso, os caras vêm, trabalham lá e depois no segundo momento começam a aparecer os chineses que começam a ganhar destaque também. E muitos projetos. Sim. Talvez aqui até teria muitos outros que eu não acabei colocando por questão do tempo. Então, a situação de implementação, depois era importante para mim que eu queria analisar os projetos que fossem implementados, análise mais detalhada. Por isso é importante essa informação. Aqui os principais nomes, né, que aparecem com mais projetos. Então, o IEM tem uma grande produção, assim, destaque a produção dele nessa área. Só ele contou aí com 27 dos 150 projetos, quase todos nos Estados Unidos. Inclusive ele foi muito simpático, né? Eu escrevi para os 15 projetos selecionados, eu fiz um questionário e mandei para esses autores desses projetos. E ele respondeu de prontidão, depois a gente trocou algumas informações, eu tive algumas dúvidas, foi muito generoso. A Julia Berger, que está mais na arte ambiental, ela tem um estúdio chamado DIRT Studio, ela tem 4 projetos. O James Corner, esse aqui é o do Highline americano. O site dele é muito legal, você tem 5 projetos contemporâneos, de grande qualidade. E ele tem trabalhos nos Estados Unidos, Inglaterra e China. Aí parece ele contratando, na China. Ele contou com 2 projetos que eu selecionei dele, que estavam mais dentro da minha dinâmica. O Alan Berg, também americano, um projeto. Esse JBA,
e o Diego Soares. Esses aqui eram citados pela SPIR, que tinham projetos de intervenção em ambiente fluvial. Esses outros aqui foram, de alguma forma, trabalhados, foram citados pelos anteriores. Né? Então tem o WFP Design, 7 projetos, Hans Saper 5, né? Isso aí parece aqui na China com 3 projetos. O Turing-Scape, esse é chinês. E, por fim, outros projetos aqui, que aí pegavam esse que eu fiz uma análise mais ampla. Né? Então tem o Ben Johnson, que é BJ mais A, parece o nome do escritório dele. Não, desculpa, Gameworks. Eu acho que ele tinha o BJ mais A e depois ele o Gameworks. Estados Unidos com 7 projetos, Sasaki Associates com 4. Eles têm projetos na China, mas eles são um escritório americano. No caso do James Farner, tem filial na China. E esse Eduardo e a Edvirs Leal é um escritório brasileiro que acabou tendo destaque porque por uma ação que teve em Belo Horizonte, do Drenurbis. Vocês já ouviram falar sobre esse projeto? Drenurbis. É um projeto muito interessante. Ele foi feito com um verbo do Banco Mundial e ele parte da ideia de você recuperar nascentes e trechos iniciais de curso d'água. Então ele faz uma grande análise da cidade de Belo Horizonte, das bacias hidrográficas, e vai selecionar algumas bacias de acordo com alguns critérios, que tem até critério social também, para recuperar essas bacias. Isso é uma visão de você recuperar nascente, trecho inicial, para ajudar na enchente que acontece lá a montante. É um trabalho bem interessante. E aí eles trabalham com obras de infraestrutura e também com desenho urbano. São parques que são construídos relativamente simples, um deles eu vou analisar mais detalhadamente, e aparecem esses escritórios da BL Arquitetura, que faz 2 dos projetos que foram elencados aí. Como se chama o projeto? Drenurbis. Vai aparecer depois ele também para frente. Vai aparecer mais para frente mesmo, é Drenurbis. Aqui a questão da... eu vou passar um pouco rápido, a questão da cidade, né? Desses projetos, qual que era a característica. Né? Então eu tenho aí, no caso de metrópoles, os municípios que não são metropolitanos. Ou que estão em região metropolitana também. Né? Então tem 40 acima de 800 mil, de 300 a 822, 5 de 80 a 300 mil, mas são região metropolitana, e de 0 a 80 mil, 1. E 82 municípios que não estão em região metropolitanas. Sendo que eu achei até interessante que eu encontrei muitos projetos que são em cidades pequenas. Eu não esperava isso. Eu esperava encontrar muito mais intervenções em metrópoles, cidades grandes, do que pequenas cidades. E aí encontrei projetos desde cidades de 3 mil habitantes até grandes metrópoles chinesas com 15 milhões. Ou muito mais. Aqui a questão das vertentes, né, dos projetos. Eu tentei elencar essas vertentes. Isso foi muito difícil. Porque alguns, melhor, acho que a minoria se coloca frente a uma vertente. Geralmente os que se colocam estão mais ligados à ecologia da paisagem. Porque é muito claro que usa ecologia da paisagem, é um conceito muito fundamentado. Os outros ficam em dúvida, em alguns casos. A arte ambiental tem alguns que também são um pouco mais claros, mas não necessariamente. São poucos. São poucos. Então tem alguns que eu coloquei realmente mais de uma vertente. O que mais aparece é esses termos aqui, por causa que está muito ligado à arquitetura. E é onde a arquitetura atua com um projeto de intervenção, que era o que eu estava analisando. Aqui, principalmente bonitos de infraestrutura, que parecem mais de arquitetura, e aqui um pouco menos, porque ele trabalha muito mais a escala do edifício, ou uma escala de plano, master plan, coisas tipo, às vezes não tem a água envolvida, como eu estava analisando. Vai ter muito a água trabalhando com o desenho sensível à água. Daí trabalha aquela ideia de você fazer retenção montante, vala de filtração, mas não era o curso d'água, eu queria o curso d'água. Linha de drenagem escapou algumas dúvidas, mas não era a ideia. Posso só voltar um pouquinho? Aqui tem só 2 exemplos, um ops, aqui ficou errado, tá ao contrário. Não, tá certo, tá certo. É que aqui trabalha a Julie Bergman, do DIRT. Ela trabalha aqui um projeto que é uma área de Bahia, né? E ela trabalha com elementos da própria demolição
criando aqui um piso, né? Um piso drenante. E aqui faz uma menção a antigas linhas de trem que eram galpões industriais, depois viram universidade. Então trabalha um pouco essa, quase um waterfront, né? Essa ligação da frente para a água. E esse aqui é até mais interessante quanto à arte ambiental, que é uma área de resíduo, e ela vai trabalhar essa colina de resíduo como dando sem apagar aquela colina de resíduo, ela se mantém. Muito dessa arte ambiental trabalha com isso. Acho que os projetos mais interessantes são esses, que eles mantêm os fragmentos da intervenção humana que veio ocorrendo historicamente, mas dando uma nova estética. Né? E dando uma nova estética que traz um paradigma ambiental e traz a dinâmica ambiental para o local. Próximo. Esse aqui de ecologia da paisagem, esse projeto que é um projeto bem interessante, que é um projeto chinês, que é um planejamento do município que trabalha com as 3 escalas. O regional, o local, o municipal, até chegar à escala do bairro, né? Com a aplicação dos conceitos de ecologia da paisagem. Isso que virou um pouco referência. Até a Travassos, na tese, acho que do doutorado dela, ela estudou até mais profundamente esse projeto. Mas tem bastante informação dele na internet, esse projeto. Bem tranquilo. E esse aqui, do William Henke, nos Estados Unidos, que trabalha um master plan com intervenções pontuais. Então esse aqui ele aparece, apesar de trabalhar, esse aqui é uma área de filtração. Aqui era uma avenida americana com várias faixas, ele vai diminuir o número de faixas para colocar a área de filtração. Isso é um 3D Studio, tá? Não foi implementado não. Hoje o 3D Studio tem esse problema que a gente engana. E aqui é uma área de curso d'água. Aqui é a parte de linha arquitetura. Daí, essa é uma parte que tem muita dificuldade de fazer essa definição, mas escolhi esse muito por trabalhar com essas tecnologias. Então, tem um nos Estados Unidos, em Washington, e aqui no Canadá. Esse que trabalha também em escalas diferentes. Aqui é um grande parque, dimensão enorme. E aqui é um trecho de Washington, e aqui trabalha alguns elementos, né, que a água está presente aqui. Próximo. Esse aqui seria mais do design ecológico. Esse projeto aqui é do LAI. Não sei se vocês conhecem. É errado, só. Desculpa. Esse aqui é do William Henke. Está 150 projetos de arte. Esse é do William Henke. Esse projeto aqui o LAI cita ele num texto antigo do LAI. Eu estudei esse projeto no mestrado, a partir dessa citação do LAI. E agora fui procurar, estava procurando esse projeto e encontrei ele de novo com a produção do William Henke. Ele está em Denver, numa área montante, mais próximo das nascentes, e lá tinha um grande problema de contaminação, de contaminantes que vinham do curso d'água. E ao mesmo tempo também problema de enchente que ocorre na área mais consolidada, na área mais densa da cidade. Então ele cria uma série de lagos artificiais, né, que vão reter a água. Esse lago tem uma saída na parte inferior dele, uma vazão pequena, e vai criando pequenos charcos logo após essas pequenas bacias que ele vai criando. E aí, antes a água passava direto. Então, ao mesmo tempo que ela retém um pouco, inclusive esses poluentes, ela pode reter, pode fazer um tratamento, logo após esses charcos, que cita que você tem uma recuperação de uma biota local, de sapos, pequenos animais ali que podem ocorrer nessa região. Então ele trabalha com uma recuperação da dinâmica, essa dinâmica de cheias, a dinâmica de manter aquela área de brejo, que era uma coisa natural que tinha se perdido com as intervenções humanas. E esse aqui é um trabalho em Seattle, que eu acho até interessante, porque assim, se você pegar no Brasil, você praticamente não conseguiria fazer esse tipo de intervenção, por causa das APPs. Então ele é uma intervenção que mistura a habitação com a recuperação ambiental do curso d'água. Numa dimensão que o curso d'água está muito perto. Só que a dinâmica natural do curso d'água está aí presente. Então ele tem aqui o leito de vazante, que é um leito meandrante, recuperado, tem uma área de inundação, vamos chamar de uma área média, e ele tem um muro aqui que permite uma ocupação maior também da água se acontecer. Então ele tem um tempo de recorrência aí de uma enchente maior, né? E permite essa ocupação que está muito próxima. Próximo. Essas são as principais vertentes. Com relação à tipologia dos projetos. Então tem vários nomes que vão aparecer, né, na internet. Então você tem a parte de desenho sensível à água, macrodrenagem, gestão de água pluvial, os BNPs. Aqui a diferença é que isso aqui começou na Austrália com
a ideia de você ter água com melhor qualidade e maior quantidade. Lembrando que a Austrália tem um grande problema de água, seco, né? Então você tem um grande problema lá. Então tem os jardins, que são jardins mais secos, são vários trabalhos que são feitos pensando na cidade a partir da água. E a gestão de água e gás é americana, só que daí é mais assim, é um registro de boas experiências exitosas. E macrodrenagem parece muito no Brasil, esse trabalho de macrodrenagem, alguns com já um pensamento sustentável. Master Plan parece muito, geralmente condicionado com mais algum tipo de intervenção, são os planos diretores e planos de bairro, desenho urbano, parque urbano. Brownfield seria recuperação de áreas degradadas, antigas áreas industriais, áreas de mineração, você recupera aquelas áreas que estavam antes contaminadas. Daylight seria abertura de curso d'água, não necessariamente com uma visão ambiental. Você está simplesmente num rio que estava tampado, você abre e traz ele à luz novamente. O exemplo mais claro desse é o de Seul, que é o mais famoso. Que ali você abre o rio, mas você tem ali um sistema ali que não é um sistema natural. Tem um sistema de drenagem, da macro-drenagem, que é uma obra de estrutura pesada, para poder ter aquela situação ali da água como um elemento estético, um elemento que participa da cidade. E a parte de recuperação, de renaturalização, daí não é trazer uma natureza a natureza perfeita, é uma natureza que você traz a dinâmica da natureza. Aqueles projetos anteriores que eu mostrei trabalham um pouco isso, e tem um exemplo interessante em North Adams, que é esse projeto aqui, que o rio está assim, e esse não foi implementado ainda. Então você trabalha elementos como pedra, vegetação, etc., tentando dar uma condição para que os ecossistemas voltem a formar naquele local. Tem um local que é muito interessante, que ele trabalha com a pedra, a gente chama de negativo. Então ele cria uma reentrância que ali fica um pouco protegido para você criar uma situação de luminosidade, etc., para que as espécies, algumas espécies de peixe possam procriar e coisas desse tipo. Mas você vê que não é, claro, não é uma natureza, não é natural, o pólipo, idílico, sei lá, que possa ter na mente das pessoas. Tem uma crítica que a Travasso faz desse termo, se você pensar em voltar à natureza, que natureza que eu volto? Natureza de dinossauros, sei lá, da década do século XIX, século XVIII, século XX, que a natureza altera. Né? Vou voltar, posso ficar os anos do vulcão, depois do vulcão. E aqui, depois do Arctic Front, né, que seria essas intervenções que pegam geralmente um lado só do curso d'água e faz essa frente para o rio. E por fim, Parque Linear e Greenway. São coisas muito parecidas, mas eu separei porque o Parque Linear não necessariamente... Melhor, o Greenway ele está ligado com a ecologia da paisagem. O Parque Linear não. É um parque social. Né? Não tem essa ligação ecológica, biológica, está pensando nesses aspectos. Então, nós somos muito próximos em termos de dimensionamento. Próximo. Objetivos parecem vários, né? É claro que, como eu buscava projetos que valorizam o rio na paisagem, quase todos acontecem isso. Lazer e recreação tem que aparecer bastante. E algumas coisas que não vão aparecer por causa do contexto urbano. Extração de minérios, pesca, irrigação. A agricultura ainda aparece. Tem um caso no México que se trabalhou também a questão da agricultura. Mas é mais raro. Abastecimento também é mais raro. E vai aparecer muitas essas questões de recuperação, preservação e proteção. E a questão da iluminação também é bem forte. E aqui sempre estou em vermelho o Brasil e as experiências internacionais. Em número absoluto, está em porcentagem. E uma coisa que o Papá fala é que os projetos, qualidade dos projetos contemporâneos, estão muito ligados a essa questão dos múltiplos objetivos que ele possa atender. E isso ficou muito claro na pesquisa, assim, que a maior parte dos projetos tem de 3 objetivos para cima. Eles trabalham nessa dinâmica urbana procurando atender mais objetivos, chegando até 7 objetivos. Aí eu tentava pegar assim, pelo texto e aquilo que era mais claro. Pode ter escapado alguma coisa. É natural. Próximo. Aqui as escalas de intervenções, né? Então eu tenho na escala pontual 120, que era o meu foco, minha pesquisa, e eu vou ter também a escala local, que eu chamo de uma escala mais de bairro, esse que seria mais um ponto do fluxo d'água, né? O municipal seria a cidade
pegando a área rural também, apesar de China não passar em área rural. E regional, que pega mais de uma cidade. Né? E aí eu tenho os projetos que trabalham com múltiplas escalas. Então eu tenho 2 projetos que trabalham as 4 escalas, e alguns que vão trabalhar 3, 2 e até uma escala só. Mas eu tenho bastante projetos que trabalham mais de uma escala. E outro dado, só o dado da travessia, né? É interessante também que fui pegar alguns elementos morfológicos que esses projetos trabalham. E um deles são o tipo de travessia que se faz. Então tem travessia elevada, travessia no nível da água, que pode se dar, parece muito esse tipo de solução que eu chamo de stepping stones. Né? Você tem alguns blocos e você atravessa a partir desses blocos, ou pequenas pontes que acontecem no nível da água. Eu não pus aqui a parte de navegação. Eu também tenho travessia para navegação. Porque eu trabalhei muito mais em uma escala de rios mais estreitos, de até a terceira ordem. São rios mais, de uma escala menor. Então, nesse tipo de rio, que é o córrego, né? O córrego, né? O arroio, é o córrego mineiro. Esses são rios que não... Isso aqui não vai acontecer, não vou atravessar isso aqui de barco. Faz sentido, né? O barco já vira ponte. Então, por isso não aparece. Mas é um caso também que algumas dinâmicas urbanas, isso é um elemento muito importante de interação com a água. Você tem muito isso no Oriente e você tem alguns exemplos em Curitiba. Em Curitiba, essa recuperação do estômago. A gente tem isso muito, barco lembrando Veneza, né, Paris, né? Isso faz parte da paisagem da cidade. No Brasil ainda é pouco, se perdeu até no Brasil, os lugares que tinham. É que na verdade no Brasil tinha pinguela, né? O corvo com pinguela. Tinha um no Brasil que usava muito, era uma balsa com corda. Isso. Você ia pela corda e... Bom, próximo. E aqui, daí a partir de todas as análises, eu fui fazer uma reflexão sobre como que esses projetos trabalham a questão da natureza. A partir também de um outro texto da Spear, que ela vai fazer uma discussão sobre o que é natureza, né? O que é essa natureza da cidade, né? E aí eu fui ver esses projetos em termos de linguagem, como eles trabalham a questão da natureza. Então tem um primeiro bloco ali, que é essa natureza que predomina, mas é uma natureza, vamos pôr entre aspas ali, com inserção de elementos artificiais. Então tem 2 exemplos de projetos ali, um no Japão e um de Goiânia. Onde aqui você tem praticamente uma recuperação da APP e alguns caminhos que passam por essa APP. Esse projeto de Goiânia é muito interessante também. É um projeto do Fernando Teixeira com o Gorski. Depois eles brigam, se separam, tem um escritório dos dois, referência ao projeto. E a chama de São Paulo, famosa no paisagismo. Os alpinistas. Exatamente, as alpinistas. Ela trabalha com esse projeto. É um projeto bem interessante, porque esse projeto ele pega 2 cursos d'água e vão trabalhar a recuperação desses 2 cursos, pensando numa dinâmica quase que de uma escala, vamos por municipal, que pega mais de um bairro e tal. Aí vai procurar locais estratégicos dentro desse espaço, onde faz algumas intervenções. E, no geral, preserva a APP. Esse projeto é bem legal, alguns que são na natureza recriada, que utiliza elementos naturais, mas é uma natureza que tem uma outra estética. Não é a estética da natureza, do imaginário que a gente tem de natureza com a primeira natureza. Uma natureza já mais processada. 2 exemplos ali. Um outro que é uma natureza totalmente autônoma. É uma plástica, daí lembra um pouco alguns projetos do Bulemar, que você tem uma plástica que ela utiliza vegetação, etc., mas eu diria que é uma plástica muito mais numa situação artificial do que natural, né? Mas com um elemento extremamente estético, extremamente trabalhado. Tem 2 exemplos de projetos desse tipo. Aqui um outro que é já mais artificial, produz alguns elementos naturais. É claro que muito disso às vezes tem a ver, inclusive, por isso que é importante a gente pensar qual era o contexto anterior. Se eu coloco isso lá na metodologia, isso tem a ver também com qual que eram as limitações que existiam anteriormente. Então aqui não dá para fazer uma crítica. Eu tinha uma situação aqui de uma área industrial, de porto, de barracões e tal. Então era que era possível também se fazer, melhorando um pouco aquela situação. Aqui já é um ambiente construído com elementos da natureza e
recortando a dinâmica natural. Próximo. Tem mais 3 aqui. Aqui o natural e o artificial com camadas distintas, seria como se fossem layers, eles acontecem em situações bem separadas, né? Então tem inclusive assim, pontes, onde a vegetação está em cima da ponte, tem ali o ambiente com pouca acesso ao ser humano na parte inferior, né? E aqui realmente os caminhos se colocados sobre... o corredor verde, aquele ali? Oi? Corredor verde? É um corredor verde. Corredor verde. São corredores verdes. Exatamente. Em New Jersey. Esses dois aqui não foram construídos. Depois eu tenho aqui elementos naturais estetizados, quer dizer, são elementos naturais que... Eu lembro muito de umas análises de praças que a gente fazia de primeiro, que às vezes a pessoa nem notava que ele tinha uma árvore na praça. Quando você perguntar à população, porque a árvore é de tal forma racional, uma geometria, com um padrão de uma malha, parecia mais poste do que a árvore. Então, às vezes ela não aparecia nem na pesquisa de percepção. Né? Então, são um pouco dentro dessa linha. São elementos que estão ali, algumas artes e tal, mas ele é muito mais artificial. E o artificial com predomínio artificial mesmo. Né? Aí, nesse caso aqui, em Melan, na Bélgica, Mechelen, na Bélgica, do escritório Melan, ele é uma antiga área histórica da cidade, e aí foi feita essa intervenção para tentar valorizar um pouco a água nesse espaço. E é interessante que esses foram os escritórios que me responderam, e eles falaram que eles tinham uma grande dificuldade, que isso vai aparecer, que eu achava que era um problema nosso de terceiro mundo, com a qualidade da água. Então assim, a água não é uma água de qualidade, que você possa ter contato com ela, mas eles conseguiram pelo menos melhorar a questão do cheiro, do odor. Mas eles ainda têm uma água poluída ali. E eles colocam na resposta que no meio urbano, eles acreditam até que não é possível você chegar a uma situação ideal com qualidade da água, por causa da poluição difusa, de outros aspectos. Isso é um grande desafio, que não é só um desafio do terceiro mundo, é um desafio global, né, de como você lidar com essa água no espaço urbano. E aqui é do Japão, né, que esse curso d'água também. E ele é interessante porque esse projeto deu para fazer para achar o autor dele. Eu procurei assim, exaustivamente, porque eu achei ele muito interessante. Ele tinha essa linguagem que para mim me lembra muito do projeto japonês. Assim, tem uma linguagem japonesa. E eu procurava, não achava o autor. Eu tinha achado isso daí citado num texto, uma fotinho, que estava na Vitruvius, e depois eu achava muita coisa no Pinterest, mas só a imagem do projeto. E aí, depois de muito procurar, eu achei que é um americano que fez, não era um japonês. Inspirado, mas ele trabalha muito no Japão. Então ele vai no Japão, dá curso. De chá, assim. As águas fluviais. Esse projeto é interessantíssimo, porque é um curso d'água grande, foi fazendo, tem vários momentos que acontecem. E aí tem um outro, um rio mais largo, que trabalha com a mesma linguagem também, na mesma cidade. Então ele dá muito workshop. Então ele vai para o Japão, passa um mês, 2 meses, e nesse período ele fez esse projeto. E aqui, por último, o artificial e o contraponto natural. E aqui é a relação dos projetos que mais aparecem. Próximo. Aí os projetos que eu selecionei. Então, desses projetos, selecionado e selecionado. Daí, desses 150, depois de ter feito essa análise prévia, que eu apresentei aqui agora, eu fui escolher, montei uma outra tabela, e escolher 15 projetos que tinham alguns parâmetros. Ou seja, tinha que ser um projeto que fosse implementado, para evitar projetos que não foram implementados, às vezes por motivo de ser inviáveis. É claro que o inviável não necessariamente é pela concepção, pode ser por outros fatores, políticos, econômicos, etc. Mas a gente queria um projeto que fosse implementado. Que fossem rios de até terceira ordem, não necessariamente cidade média, mas preferencialmente, e que sempre tivesse esse aspecto de valorizar a água. Então esses foram os projetos iniciais. Tinham, na verdade, mais 6 projetos, só que repetia arquiteto. Então tinha mais projetos fluentes, eu não queria projeto repetido. Então assim, do mesmo autor. Então um projeto por autor no máximo. Então ficou um projeto aqui que ele é na Espanha, um projeto bem interessante, é uma cidade histórica, e ele faz ali praticamente um caminho lateral à água, com guarda-corpo e algumas pontes. Mas mantém uma situação, um respeito àquela característica daquela ocupação histórica do patrimônio com a questão do rio. O projeto em Yonkers, Estados Unidos,
que ele é um daylight da foz de um rio. Então aqui tinha a foz do rio, estava totalmente canalizado, ele abre esse rio. Esse daqui em Stanford, que é um parque, o famoso da Coreia do Sul, né? Eles não me responderam. Todos esses aqui eu mandei o questionário, eles não me responderam. No rio do corredor da água limpa. Ela sai correndo da água limpa. O que eles fazem aqui é o seguinte, eles deixam o leito vazante, mas eles tiram totalmente a água da macrodrenagem. Então tem grandes tubulações laterais que estão fazendo a parte de macrodrenagem. Então é um fake, assim. É muito interessante, um grande valor pelo que tinha antes, nem critico isso, mas é o que é a solução. E é uma solução muito cara, não é uma solução barata não. Mas se eles não fizessem isso também, ia dar um grande problema. Você não ia conseguir fazer nada ali. Que a vazão de pico, a água que vem, ele seria só para a drenagem. Então, para poder resolver e ter uso, e ter pessoas ocupando com segurança, tem que separar a água das grandes chuvas. Porque senão a pessoa está usando, ele vem uma chuva, tem que botar uma sirene. Né? Correndo, Tromba d'água. Tromba d'água. Quem já foi em cachoeira, mas é o que acontece. Você chove lá na montanha, você não sabe que hora que vai chegar. Os parques nacionais têm que ter essa política de quase Exato. todos. Eu lembro uma vez que eu fui no Caraça, estava indo para chegar, volta que tá vindo chuva lá. Chapada dos Veadeiros também, é negócio. Só a sirene, você não sabe de onde, sai correndo. Esse aqui eu já mostrei, né? Esse aqui é na República Tcheca. Muito interessante a produção do leste europeu. Isso é muito bom. Esse aqui é a Joguilha de Portugal. Esse aqui tá aquele paisagem da água, e brinco. Mas é um curso d'água. Foi feito um canal para Peisodal, na verdade. E simplesmente fizeram algumas escadas que você pode chegar mais próximo do rio e contemplar o rio. Muito simpático. Esse aqui do México, é um mexicano que fez, que é do México, ele tem projetos também nos Estados Unidos. Uma grande surpresa para mim, porque tem um grande parque no México que é colocado como um parque de referência na questão ecológica. E esse projeto é um canal, não é um rio, é um canal que liga um lago a um rio, mas é uma situação brasileira, favela, situação carente e tal. E ele faz esse canal, e é um projeto assim, até muito colorido o projeto. É um projeto que talvez não tenha a gente espera do arquitetura contemporânea, tem uma linguagem, quase se processa nele todo. Não, ele vai acontecendo coisas um pouco diferentes, vários elementos, mas que dá uma realidade com a dinâmica do seu entorno, com as suas margens ocupadas, com espaços de playground, playground com grama sintética e brinquedos de plástico. A gente fala assim, não é muito arquitetônico, mas é muito interessante em termos de uso. E ele é um canal que também serve para navegação, nesse caso aqui. Então, ele também tem barcos que correm ali. Então tem alguns pequenos portos que as pessoas possam chegar, pegar o barco. E aí tem escada, tem ponte, e cada ponte é uma ponte com um desenho diferente. Fantástico. Esse é o da Bélgica, né? Que tinha mostrado, o do Japão. Esse é o do Marrocos. Que é assim, interessantíssimo, porque se você olhar o lugar, você fala assim, impossível ter projeto. É inesperável. E aí tem esse projeto em si, vocês vão ter depois, a Ziza, que é a autora principal do projeto, ela tem alguns vídeos que ela explica o projeto. Então é bem interessante. Eu mandei o questionário, ela respondeu o que responderia, mas não respondeu. Mas pelo menos teve a intenção. Pelo menos teve a intenção. Depois eu vou chegar. Esse aqui é da Holanda, esse aqui é da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia tinha mais imagens, eu acabei que não consegui salvar as imagens, depois mudou o site, não consegui ter mais imagens do projeto. Eu perdi um pouco. Vamos cuidar com pesquisa, né? Tem uns times assim, da pesquisa, você não toma cuidado para guardar, tem muita metodologia, sistematizar muita pesquisa, você pode perder informação. E tem aquelas coisas meio computador que perde, formato, né? Processo, que é comum. Esse aqui é da Holanda, esse aqui é muito bonito quando tem esse aqui é o mesmo caso quase da Coreia. Ele é um rio também que a drenagem está separada. Só que estava canalizado, eles trazem de volta essa água, e aqui quando bonito, inclusive quando está tendo neve, né? Tudo branquinho, muito bonito esse daí. Ele é um stepping stones mais irregular. Aqui, os três que daí eu escolhi para análise mais detalhada entre os 15. Tinha que ter um do William Henke, porque ele era mais 27 projetos mereciam para ser analisado com mais detalhadamente. Para tentar entender o que tinha de qualidade para ter. Esse projeto em Denver. Esse de Belém, porque assim,
ele chamou atenção, que esteticamente ele chama muita atenção. Todos os projetos aí que vêm da antiga Iugoslávia e da Europa do Leste, você tem o uso das escadarias, a construção de paisagens controladas, próximas com o mar, são incríveis. Tem uma similitude muito forte, desde o órgão do mar, passando por esse, a todos os outros. E numa linguagem muito contemporânea. E foi assim, o processo de escolha deles, eu iniciei pelo Belende. A Laura falou assim, pega um projeto e faz uma análise prévia, para a gente testar a metodologia. E aí eu peguei Belém, nem sabia disso, aí realmente depois na seleção trabalhava com eles. Aí eu comecei a analisar e eu praticamente assim, tinha algumas situações bem interessantes, bem peculiares. E um brasileiro, no Brasil precisava estudar um brasileiro. Eu peguei o BL e depois de ter 2 projetos e ter um pouco de destaque. A outra opção seria Goiânia. Mas como Goiânia está iniciando o processo de implementação e Belo Horizonte estava implementado, eu peguei Belo Horizonte. Tem alguns outros casos brasileiros, mas assim, o que está divulgado, que tem informação, muitos projetos que não foram implementados. E eu não pegava TFG, trabalhos acadêmicos, eu não pegava. Eram só projetos que foram feitos por escritórios e que tinham voltado para essa questão prática de ser implementado. Poderia até ser concurso. Desde, caso aqui de concurso tem alguns. Belém foi concurso. Aí vamos lá agora para os projetos, que agora eu gosto dessa parte. Essa cidade de Belém eu preciso ir lá. Eu estava até... você já viu a... como chama a diretora do Termos mesmo? A Priscila, não? Jussara. Eu vi uma palestra da Jussara, lá na PUC, né? E ela mostrando a questão da água termal em Poços de Caldas. E aí tem os relatos do Dr. Mário Mourão. Que ele vai na Europa conhecer os locais que ele estava estudando, que utilizavam a água como cura, e aí ele conta a emoção dele, ele chora na hora que ele chega na estação. Eu falei, preciso lá conhecer também. Vai chorar. Vai chorar. É uma cidade assim, Essa cidade interessantíssima. interessantíssima. Eu não imaginava assim, que assim, nunca tinha parado para olhar para o leste europeu. Sempre olhado para a Europa, quanto muito Estados Unidos. E aí é uma cidade, que é uma cidade de... ela teve um grande incêndio, a cidade medieval. A cidade estava decadente. Começa um processo de mineração no século XIX, século XVIII. Mineração de carvão. E aí essa questão da mineração de carvão para a produção de energia, já pensando no processo industrial, tinha que ter uma força muito grande e precisava abrigar os mineiros. Então eles constroem uma cidade com um conceito modernista de cidade-jardim, que a ideia é trazer uma cidade clara, limpa, em contraponto com o ambiente insalubre da mina. Então é muito interessante. Isso aqui é a área central da cidade, tem uns resquícios da cidade medieval, tem também uns castreados do lado de cá, tem uma colina, está aqui, ó, mostrando aqui. E aqui tem a parte mais habitacional, mais para cima. Né? A cidade é mais ou menos da década de 20. E o rio, ele passa aqui, ó. E ele é canalizado, com uma seção exodal. O terço inicial em pedra e o restante em grama. Então ele está de alguma forma passando ali presente, mas ele passa pela cidade. E bem aqui na região central, é legal que a região central, assim, o principal elemento é um teatro, biblioteca, né? Não é a igreja. É a área educacional que está aqui e a área de saúde, e aqui a área comercial. Né? Com muito espaço livre, permeando. Né? Aqui é a grande praça principal, o rio está aqui atrás. Essa passagem aqui, que é essa daqui, naquela época dos calçadões, foi fechada com uma rua de pedestre. Né? Dessa forma. Só que pegaram a rua e simplesmente fecharam com essa pedestre. E aí o projeto, ele entra naquelas cidades culturais europeias, que é a capital europeia da cultura, onde você escolhe uma cidade por ano que vai divulgar a cultura local. E Velenge, ele entra com outra cidade da Eslovênia, onde as duas se juntam e vão participar desse processo. Então, Velenge vai receber uma grande verba para poder divulgar essa cultura. E dentre as intervenções, é ter uma intervenção no centro para ter um espaço cultural. O objetivo principal não era o rio, era o espaço cultural. E aí o grande espaço de intervenção é essa área onde está toda a área principal da cidade. Aqui é só uma bacia hidrográfica, isso que eu fiz com base do Google, também não tinha mapa, em alguns casos.
E aí fui fazer o levantamento dos rios, tal, para ver como era a situação. A intervenção está aqui. Ele é mais pontual. Próximo. E aqui é já com a intervenção. Então a intervenção ela trabalha com um projeto que ele pega uma perpendicular ao rio está aqui, ó, passando aqui. Ele não faz grandes intervenções na área do rio. Existe o que daí eu buscava também na internet se tinha algum outro tipo de projeto acontecendo de forma paralela ou em conjunto, né? Nesse caso aqui, existem projetos de despoluição do rio. Tem lá relatórios tal, que mostram isso. Mas não é do projeto. São processos que acontecem dentro da política ambiental do município. Só um detalhe, o município é um dos principais municípios, ele tem uma escala regional importante, mas é um município pequeno, tem 30 mil habitantes. A realidade da Eslovênia é essa. Os municípios não são grandes. Você não tem metrópole de milhões de habitantes, 300 mil, coisas assim, cidades maiores. Então é cidades menores. Isso eu achei muito peculiar também. Então, o que eles fazem aqui? Eles criam essa ponte, que é uma ponte em diagonal, e criam uma série de microespaços, né? Onde esses espaços aqui são justamente para poder abrigar essas atividades culturais. Então, o projeto é basicamente isso. E aí, o autor quer fazer? Quer fazer a pessoa olhar para o rio, para que o rio possa aparecer novamente, ou melhor, possa aparecer nessa dinâmica urbana, coisa que ele não aparece. Então, ele é feito um anfiteatro. Aqui eles chamam de um desenho paramétrico, feito só hoje com a composição gráfica ser possível. Talvez anteriormente não seria possível um desenho desse tipo. Onde cria aqui uma espécie de um palco, né? E você tem aqui esse auditório, que ele é muito mais para ver o rio do que ver a atividade cultural. Esse auditório. A ponte é um elemento de concreto, ele tem as bordas inclinadas para parecer mais leve do que é até, e com um guarda-corpo de vidro. E aí aparecem alguns relatos na internet reclamando do vidro. As pessoas se sentem inseguras de apoiar no vidro. Alguns mais sempre tem alguém insatisfeito. Isso é natural. E desses espaços, você tem aqui. Depois eu vou pegar um trecho maior, melhor. Outra coisa que acontecia também. Então aqui tem a parte comercial, ali tem o teatro, biblioteca, né? Aqui tem a parte de saúde e aqui a parte educacional. Mais aqui assim. Então ficou um local também que você liga essas partes, né, com esse caminho. E aqui você tem micropraças, e aqui esse estacionamento que é colocado aqui, ó, ele também sofreu alteração. Porque até foi uma alteração para ser um protótipo a ser aplicado em outras áreas. E você tem muito estacionamento nessas áreas livres. E reclama-se lá, como a gente reclama daqui, do aumento do número de carros. Então eles queriam uma forma que isso não aparecesse mais esse carro. Então eles criaram aqui um prédio que ele acontece meio nível abaixo, meio nível acima. Voltado para a praça, uma área comercial. E em cima desse estacionamento voltado para a praça é um palco para outra atividade cultural em outro ponto da praça. Aí pode parar aqui, você tem mostrado daqui a pouco, é uma praça ondulada. Você pode deitar, pode sentar, pode brincar, pode fazer as coisas, e aqui outro acontecimento. Próximo. Vamos lá. Aqui o federal, de Belém, acho que está dentro dele. Aqui a área de intervenção, né, os caminhos principais. O projeto, apesar de não fazer parte do escopo do concurso, ele previa a ampliação desse parque, podendo manter a mesma linguagem e você ligar outras áreas livres tem essa região central. Próximo. Implantação dessa cidade peculiar, né? Muito legal. Aqui você tem o anfiteatro, né? Uns decks. Aqui o contraponto muito bonita essa imagem, a vegetação com esse elemento branco, né? Eu não fui a fundo qual material que é esse branco. Não fazer a parte da minha discussão. Mas seria interessante, porque a qualidade me parece muito interessante, né? É muito difícil trabalhar com branco, né? Não é. Aqui eu falei que esse estacionamento, tá vendo? Então ele é várias lojas voltadas para cá. E onde não é a loja, eles criam um desenho também de um elemento vazado, que seria essa segunda pele da arquitetura. São elementos metálicos, todos perfurados, que você não vê o carro, mas ventila e ilumina a parte interna do estacionamento. E aí você tem essa praça ondulada aqui. E aqui, no momento de apresentação, no anfiteatro, próximo do rio, e aqui nessa praça ondulada com o palco aqui em cima do estacionamento, onde está tendo uma apresentação. Então dá essa possibilidade.
E o rio, né, em processo de cheia e processo normal. Ele tem um probleminha de cheia montante, mas muito leve. Mas a montante, depois dessa área de intervenção, tem uma rotatória que, periodicamente, pode encher um pouquinho. E próximo, depois da região do centro, tem uma grande indústria de eletrodomésticos, que eu não conhecia o nome, não vou lembrar agora, que é desconhecido para a gente aqui, não tem no Brasil. E a questão da mineração, que até hoje ainda é forte, mas a mineração está começando a entrar em processo de desativação. Eles vão deixar de usar o carvão. Tem uma data, acho que até meados agora de 2050, alguma coisa assim, eles vão deixar de usar o carvão. Pelo acordo. Os alimentais. Próximo. Aqui, Denver. Denver já é uma realidade um pouquinho diferente, né? Da cidade europeia. Já é uma grande cidade, né? Uma cidade que tem uma capital regional, né? Com um traçado urbano, que é o traçado do carro. Então são vias de 8, 6 e as menores 4 faixas. Então é a cidade do carro. É uma cidade que você vai ver muitas reclamações que transporte coletivo, que eu entrava também em blog, entrava entrando, assim, para ver os falos brasileiros que vão visitar. Você tem nos Estados Unidos um grupo, vai aparecer muito aqui, vai ser muito importante, pessoal que faz trilha de bicicleta, vai em Greenway, vai andar de bicicleta, então eles relatam isso na internet. E aqui, como é a formação de um Greenway, então eles vão relatar muito o uso desse espaço para isso. Mas é uma cidade que vai ter muita reclamação do transporte público e é uma cidade feita por carro. E é uma cidade que ela, aqui está o Cherry Creek, ele passa bem aqui assim, ali a foz, que é o Rio Brás, que é o principal, e aqui começa a cidade com a descoberta do ouro, nessa região da foz. Então até tem um professor lá da cidade que ele fala que é uma cidade que sempre foi uma cidade de passagem. As pessoas exploram e vão embora. Esse era o conceito da cidade. Então Denver veio construindo, tentando reconstruir e mudar essa mentalidade com uma série de ações. E a questão ambiental entrando com um foco muito importante. Ela é hoje talvez uma das referências norte-americanas aí de qualidade de vida, exatamente focando nos projetos ambientais. Depois eu vou mostrar um mapinha. São inúmeros parques, procurando a interligação, rede de ciclovias que pegam os fundos de vales, mas também faz ligações para poder ligar diversos fundos de vale. E o Cherry Creek é feito com uma série de ações. Essa do IREM foi feita em 90. Né? Até quando eu perguntei para eles, mas tem problema mais interessante que isso. Eu queria entender porque eu estava estudando isso. Mas era justamente pela realidade da própria cidade e o próprio desafio que se tinha. E outra complicação que tem é que aqui, como é a foz desse curso d'água, é uma área que muito suscetível a enchente. E uma área muito densa. Então você não tem espaço no curso d'água. Não tem espaço livre. E existia um canal de concreto exclusivamente para resolver o problema de drenagem. Então você tinha que intervir numa situação, você tem uma rede viária pensada para o carro e um canal pensado para a drenagem. Aí você, acho que a primeira coisa que você falava é que não dá para fazer nada aqui. O que ele faz, o autor do projeto? Aqui está um exemplo, né, aqui, ó, a questão da enchente, né? E um subúrbio extremamente ocupado. É aquele padrão americano extensivo da cidade que vai se proliferando sem a menor necessidade. E aí ele faz exatamente isso. Ele faz um caminho, recupera um pouco a vegetação, ele vai trabalhar a contenção das margens com pedras, em alguns locais fazendo uma forma de gota, para diminuir um pouco a velocidade também da água. E os elementos que ele trabalha, os elementos construídos, são elementos extremamente resistentes à força da água. Porque ali, inclusive, tem um sistema de você tem que, quando chover, sair realmente dentro do canal, porque ele vai encher. Então, essa dimensão que está aqui não é à toa desse nível, não. Ela vai encher realmente numa recorrência de talvez 100 anos, ou até menor, com as mudanças climáticas que estão ocorrendo. Mas basicamente isso que ele trabalha. Então ele trabalha o início de um greenway na região central, que vai ligar mais de 40 quilômetros com a região da periferia, pegando toda a parte desse curso d'água. No geral, que mostra isso. Então a intervenção dele está aqui. Isso que são todos os parques que vão acontecendo ao longo desse curso d'água. Aqui tem um parque um pouco maior, que é quando tem uma represa montante, justamente para controle de enchentes. É uma grande represa aqui.
e aqui está a região mais nascente. Sendo que até aqui, mais ou menos, ainda vem ocupação urbana. No fundo, ele recupera a tradição do paisagismo americano de controle de drenagem, né? Verdade. Boston, Nova York e Portland, né? Que é essa conexão do parque estruturado, né? E realmente esse projeto, se for ver em termos de linguagem, tem projetos mais interessantes, sim. Mas esse projeto, para mim, ele tinha um valor muito pela nossa realidade de Brasil, de intervenções que são realizadas com essa situação. Você tem um problema de drenagem na cidade, uma cidade já está consolidada, e o que eu faço agora? E ele acaba sendo um contraponto. Você sai daquela situação urbana que é ruim, né? Assim, uma situação que você entra numa outra atmosfera. Uma atmosfera inferior completamente diferente. Próximo. Aqui o conhecimento de irrigação, aqui tem uma universidade, né? Muito área de estacionamento em volta, é coisa do carro. Né? Essas áreas não são trabalhadas. Ele trabalha mais esse mirante e o bingo aí, aqui, iniciando o bingo aí. É interessante que ele tem realmente controla a bacia, né? Da bacia. Próximo. Aí a da bacia lá. Pode deixar aí mesmo. Aqui algumas imagens, né? Então aqui cria um pequeno mirante, né? Está próximo da universidade. Aqui é uma ponte, você vê que a ponte dele não dá nem para ter guarda-corpo. Porque senão a água vai vir e vai arrancar tudo. Então uma ponte para aguentar uma grande vazão. Né? E só que conforme vai afastando da região central, ele vai ter uma outra característica. Esse trecho aqui não é o projeto dele. Ele tem outros projetos de parques, ele tem vários projetos em Denver, mas aquele caso específico eu só fui para mostrar como que isso é feito, uma política do município. Não é uma coisa só de resolver aquele problema pontual. Talvez não daria para resolver só pontual. Você precisa também de uma política maior. Inclusive esse trabalho também dá tempo. Esse é o último. Esse é o último. Chave de ouro vai ser. Né? Esse é Belo Horizonte, uma situação de periférica, de baixa renda. É um caso, talvez, que se encontra em vários municípios brasileiros, né, que se repete, recorrente. Você tinha aqui uma ocupação entre o córrego está aqui, que avançava sobre o córrego, uma nascente degradada, né, e um projeto que faz parte dessa política do DRENURBS, justamente para tentar recuperar a nascente e o trecho inicial. Esse é um córrego que ele não tem afluente, é um trecho pequeno que vai cair no Ribeirão da Onça, está na zona norte de Belo Horizonte. E é uma ocupação já do início do projeto. E logo começou a obra, já começou a ter operários que começaram a ter que procurar locais para morar que o plano não previa, e eles vão iniciar uma ocupação já logo após a implantação lá do projeto, e começa a crescer principalmente na década de 40, essa região. É uma região um pouco mais consolidada, mais precária em termos de ocupação. Aqui o característico como estava o curso d'água, pinguelinhas, né? Próximo. E aí o projeto, né? Então o projeto... Só vou voltar um segundo para as pessoas mentalizarem. Agora meu ouro da... Até simples. A nascente se fez um lago, não é um lago, não recuperou a natureza, mas recuperou enquanto um elemento estético para a população. Inclusive um elemento de paisagem, né, que é muito forte, com essa relação de quem mora no entorno. Como essas ruas convergem para essa região do vale, aqui de cima já tem essa vista do lago. O vertedouro do lago é um elemento trabalhado com vários blocos, com diferentes quedas, né, que cria ali um fator bem interessante visual. E logo que você adentra o parque, detalhe, esse parque é fechado. Ele é todo fechado com tela e tem horário de funcionamento. Chegar a essa conclusão por questão de violência, etc., que seria necessário. Isso é uma discussão muito interessante, assim, que são problemas que acontecem na metrópole e como você trabalha isso. Foi a solução adotada pelo Belo Horizonte. É claro que a gente, conceitualmente, preferia muito mais um parque aberto. Mas ainda é melhor ter um parque, mesmo que for fechado, do que não ter o parque. E como a gente sabe que realmente isso é um fator de fragilidade, às vezes a pessoa precisa ter o sentimento de segurança. Pode ser que até o parque aberto não seria inseguro, mas às vezes a pessoa tem esse sentimento de insegurança. Isso é muito claro quando começa a ver em Poços de Caldas, tem um pessoal que vem do interior de São Paulo, né, que vão para Poços de Caldas e querem morar em condomínio. Então morre de medo de morar porque já foram assaltados, porque, sei lá, o cunhado foi assaltado, um armado e tal. Chega em Poços de Caldas, que é uma realidade que
tranquila, mas vai procurar um condomínio. E vai proliferando condomínio, e a gente percebe que não há essa necessidade toda. Então isso tem no caso de Belo Horizonte. E o restante do parque aqui tem uma área mais esportiva, com quadras, e esse final aqui, que ele acaba não tendo muita ocupação, é mais a vegetação. O restante do córrego tem um trecho que manteve-se a canalização, que passa uma avenida sobre ele. Mas esse trecho inicial foi retirado. Aqui, as edificações, várias foram, parte da população foi retirada, foi levada para o local. Cita no projeto como foi esse processo, fala que houve participação. Eu não avaliei como se deu essa participação, ou como se deu esse processo. Pode ser que tenha sido bem feito ou não, não é possível afirmar. Mas há relatos de um processo de construído junto com a população sobre isso. Mas era um número relevante, se não me engano, próximo de 100 famílias que foram retiradas. É relevante. E aí eles fizeram uma via perimetral que ao longo de todo o parque, que ajuda a delimitar também esse parque. E a entrada fica aqui, é nesse ponto aqui. É a única entrada. Tem uma outra entrada aqui, vai de serviço. Próximo. Aqui a mancha da ocupação anterior, né? Até onde ela vinha, tá vendo? E a via que foi construída. Então, todos esses trechinhos que estão aqui foram trechos que foram retirados. E também fizeram uma ligação aqui com o outro bairro aqui em cima, retirando algumas habitações. E o parque só vem até aqui, esse terreno ainda é livre. Em cima tem um supermercado, não sei assim. Eles construíram em cima onde retiraram, né? Onde retiraram. Basicamente isso. Fizeram uma dessa. você Aqui também tem um acesso, aqui é livre. Esse acesso aqui. Fizeram um caminho aqui. firmar a apropriação. E aí, assim, você vai ter vários comentários. Isso que é legal dos blogs também hoje. Eu vi blogs de famílias que frequentam o parque. Tem uma pessoa lá com criança e tal, você fotografia. Você começa a ver algumas coisas positivas também em relação a isso. Hoje a internet permite muita informação. Aparece críticas e aparece elogios também. E esse é um projeto que eu não fui, mas a Laura tinha ido também. Também tinha muito visitado. O Drenur seria um projeto assim, muito legal em termos de concepção, etc. Só que um relato da arquiteta é que na mudança de gestão, nessa gestão que teve na prefeitura, ele foi praticamente paralisado. Ele não estava funcionando com tanta profundidade. Ela estava um pouco desgostosa com essa situação. Porque na verdade esse conjunto de projetos foi resultado da discussão entre o Polar Metropolitano de Belo Horizonte, de toda a intervenção na área norte, que também tem interface entre vários municípios. E é considerada talvez uma das, do ponto de vista participativo, das experiências participativas mais fortes aí no país em escala metropolitana. Então esses parques, eles têm sentido um pouco de costurar regiões inteiras aí do norte da cidade. Mas um fator interessante. Aquela via que passava no meio do parque, ela passa agora o trânsito elevado do parque, e o parque, dando uma continuidade ao parque, ele foi ambientado, ele acontece por baixo da ponte. E aí o tempo de caminhar passa por baixo. E ao mesmo tempo também a gente tem um mirante, para quem está transitando pela ponte, dentro do próprio parque. E aí você vê que é um projeto que eu acho interessante, esse projeto mostra o seguinte: é terceiro mundo, né? Nós temos países de desenvolvimento, temos dificuldade financeira, mas dá para se fazer e com recursos. Não é um projeto mirabolante, caro. É simples. Fez um lago, pôs um vertedor no lago, fez uma edificação. Que é uma edificação que ela marca a presença, mas não é uma edificação cara. Ele pode ser de bloco, pode ser uma edificação muito simples. E com uma canalização mais para conter a margem, com um gavião, caminho de cimento e arborização, paisagismo. Então assim, é um projeto simples, é um projeto barato. Não é um projeto caro. Falta, às vezes, muita vontade política, realmente. Mas é um bom projeto. É um bom Fala projeto. que é um projeto. Não, ele é simples, mas não é simplório. Exatamente. Ele é um bom projeto. Ele é bem trabalhado. Bem pensado, né? Pensado. Talvez seja a solução. E tem um outro, eu estudei esse, É mas uma tem solução. Em vez das megas estruturas, todo mundo ganha muito dinheiro. E o outro projeto, que vale até a pena vocês entrarem e olharem, o outro projeto deles, assim, é muito interessante, porque era uma grota, com grande declividade. Eles trabalham também a ideia do lago, mas é um lago que já tem uma contenção, né? O vertedor dele é mais alto. Mas é muito bonito o projeto, porque era uma grota perdida no meio de uma quadra, né, degradada, e eles vão recuperar mesmo, um projeto com uma linguagem muito próxima deles. Próximo. Aí só um comparativo dos três, né? Acho que não vou nem ter isso. A questão
ambiental, urbana e humana, né? Então, primeiro, Belém é uma dimensão pontual, Denver já é uma composição que faz parte do processo maior, né? Tem problema muito da questão de drenagem, e Belo Horizonte, essa ideia da planejamento por bacia hidrográfica, trabalhando. Os usos primeiros, Belém, usos múltiplos, né, integrando bio e metodologia. Denver, a questão urbana, é um greenway que está separado da cidade. E Belo Horizonte é um parque urbano com essa concepção que tem mais clássica de parque. O Belém tem uma imagem muito forte, né, que instiga essa percepção do rio. Denver, já é mais a questão quando você está ali, você tem essa proteção, né, esse contato com a água, separado da cidade. E Belo Horizonte é uma solução que qualifica quase que o bairro. Né? É uma solução muito interessante nesse sentido também. Muda a característica do bairro. Próximo. Já está acabando. Aqui são as diretrizes, né? E um pouco reforça aquilo que eu tinha de inicial, né? Em relação que eu vou construir depois conforme as análises, né? Então essa importância de compreender a dinâmica ambiental urbana, eu acho que isso vinha muito também da linha que a gente seguia na própria PUC, né? De você, assim, eu particularmente não acredito em projeto repetido, não acredito em cópia. Acredito muito em você entender aquilo que o local está te falando, o que o local te traz de informação. Então você entender o máximo possível a dinâmica do local, a característica física territorial, a característica social, cultural, para você conseguir produzir um bom projeto. Você evitar a peru no prato, aquelas relações que a gente brinca. Né? Isso é um processo, isso é importante também. Esses projetos, principalmente em Belo Horizonte, ele é um projeto que não se iniciou, não é só o projeto ali que foi feito por um período de uma gestão. Ele é um projeto que inicia na década de 90, com o Manuelzão, que eu falo desse projeto Manuelzão. E ele pega o Rio das Velhas, da Faculdade de Medicina da UFMG, e a ideia é recuperar o Rio das Velhas. A partir daí, isso vai ganhando novas dinâmicas, chega a virar uma política do Estado, e aí, a partir dessa política do Estado, vira o Dreno Urbs e vira a intervenção. Então, o projeto está fazendo de décadas. Denver, a mesma coisa. Belém, talvez não tanto, mas faz parte de um processo muito maior da União Europeia. Esses projetos trabalham a questão dimensional, escalar, multi-objetivos. A questão da participação ocorre. Em Belém, por exemplo, houve uma discussão para se colocar qual seria as exigências do concurso. Então, houve reuniões públicas para criar o escopo do concurso. Então, isso é interessante. Belo Horizonte teve algumas participações e Denver menos, assim, em termos de relato. Mas Denver, ele é uma iniciativa que partiu dessas câmaras de comércio. No americano é muito comum isso, né? Então a sociedade iniciou o processo, depois o poder público entrou também com recurso. Mas começa da população. O highlight foi isso. Então a solução é única e evitar os modelos. Né? Essa estrutura que eu fiz da pesquisa, ela pode ajudar um pouco na estrutura de projeto. Acho que você estou repetindo coisas também, não é nada novo, né? Nesse sentido, e trabalhar as várias escalas, etc. E dá para aplicar aqueles conceitos todos, aquele rol de princípios e etc., aparecem nesses projetos. Teria que precisar um pouco mais de umas 2 horas para chegar na próxima. Aqui algumas questões mais específicas, na questão bacia hidrográfica, morfologia, zona do par, atividades e as questões urbanísticas. Então são coisas importantes, né, que os projetos assim, não podem, de alguma forma, deixar de ater esses aspectos. Então não adianta pensar o curso d'água enquanto um ponto, mas tem que pensar enquanto bacia hidrográfica. Tem um texto da Sandra Mello, que é muito importante nesse aspecto aqui, muito disso veio o texto dela também. Ela já tinha avançado um pouco mais do que eu, então aproveitei muito o texto dela, que é respeitar essa flutuação natural, migração lateral da água, e é na migração lateral que várias espécies vão conseguir se desenvolver e procriar, né? Então, você tem que dar estabilidade para a borda, daí é uma questão do espaço urbano, como a água muda a velocidade do fluxo, e por fim descanalizar e destampar a corda. Pelo amor de Deus, vamos abrir nossos corpos. Grande dificuldade. A Travassos, a Luciana Travassos, ela acredita que isso no nosso país, por causa da questão financeira e econômica, seria um pouco mais difícil. A gente teria muito mais um trabalho agora de evitar novas ocupações irregulares, preservar o que foi degradado, do que
estampar. Só que daí eu cito um exemplo interessante de Poste Caldas. Por exemplo, você tem alguns casos, porque tem um autor que vai citar muito da obsolescência, como a infraestrutura fica velha. Chega um ponto que ela fica velha. Ela vai à falência. Quando vai à falência, vamos fazer diferente. Então, lembra, Poste Caldas, recentemente, uma avenida de Poste Caldas, vários tubulação de tubo árbico, ela se rompeu. Então é a hora de você abrir o córrego. Não abrir o córrego, daí você vai lá para o mesmo tubo, só que agora de concreto. Então, pode durar mais 100 anos. Pode durar mais 100 anos, exatamente. E aqui é a parte urbana. Então, de acordo com o contexto, a água como elemento também que tem um apelo cênico. É muito importante que a água seja visível, que a bacia seja visível. As pessoas possam perceber que existe aquele elemento e não das costas. E para isso, o uso público, o acesso é fundamental. E também edificações que possam fazer essa ligação. Até algumas edificações que a gente fala como edificações amplas, né? Que ela igual shopping, né? Tem aquela edificação que atrai um fluxo de pessoas. E eu, particularmente, apesar que é muito difícil você afirmar, isso vai depender muito do bom senso do projetista e de como ele trabalha, eu diria que deveria ocupar PP também. Em alguns casos, em áreas urbanas consolidadas e densas, você ocupa PP. Desliga a gravação. Mas que isso esteja combinado com uma grande política da bacia hidrográfica como um todo. E não adianta ficar falando que vou preservar uma PP com 30 metros e eu ocupo o restante da vertente, etc., da bacia, sem parâmetro nenhum, sem critério nenhum. Porque se eu pensar isso como bacia como um todo, nada me impede de ter uma edificação que seja um restaurante sobre o rio, tipo a Casa Cascalho. Mas o restante eu tenho uma dinâmica, que ali eu me aproximo do rio, mas eu tenho uma dinâmica e uma forma de ocupação que respeita essa dinâmica. Mas isso é muito complicado, porque essa questão do critério é uma linha muito tênue, para mim passar para um lado que eu volte a trabalhar de forma adequada. Ou ter um critério que é caso a caso, né? Como que eu faço? É muito difícil, é muito frágil. Mas esse talvez seja a gente tentar construir parâmetros de desempenho, que a gente vem tentando há muito tempo em arquitetura, em termos de conforto ambiental, etc. É igual conforto ambiental, não adianta falar que tem que ter uma janela com tantos metros quadrados por metro quadrado de sala. Isso depende de uma N fatores. Eu tenho que ter tantos fluxos de iluminação natural por dia dentro dessa sala. Tem que ter o desempenho. Só que analisar isso é muito difícil. Precisaria de uma situação muito desenvolvida. Francisco. Acabou. Só mais um. Só mais um. Esse é só o final mesmo. Aqui Essa sabedoria mineira eu vou aprender. O que qualifica os projetos, então, eles tornam visíveis esses projetos, você conhece o rio, compreende a dinâmica da bacia, hidrata a cidade, porque daí foi uma frase que o Caracol usou na minha qualificação, que eu tinha que hidratar a minha tese. Aí eu coletei parcialmente ela, você hidrata a cidade. Equacionar os problemas de drenagem, principalmente no nosso caso, né, a gente tem muito problema de drenagem e de saneamento. Também não adianta falar também em recuperar rio, cobrir rio. Eu abri um rio que ele está fedido, que ele está com problema de poluição severa, não vai adiantar, a população não vai aproximar daquele rio. Então eu tenho que pensar realmente uma política de saneamento. E projetar com a água. Projetar com a água. A água tem que fazer parte do projeto, dessa cidade. E a produção contemporânea mostra justamente essa diferencial dessas propostas. É uma solução estética que concilia questões ambientais e urbanas. Ela não é só ambiental, não é só urbana. Ela tem locais da cidade, em casos de projetos que trabalham em várias escalas, que tem a preservação, sim. É isso que eu estava agora para gravar. Quer dizer, locais que vão ser controlados, a ocupação, o acesso do homem, e locais onde permite essa dinâmica de você chegar perto da água, de você ter estudos da água. E aí a água fazendo parte como elemento da morfologia da paisagem urbana. A rua, a casa, o quarteirão e a água. E o último, que é a imagem final. Coloquei algumas imagens, os 3 principais que eu analiso, e algumas imagens dos projetos que mostram um pouco isso, essa lógica de valorização da água. Alguns projetos que estão em projeto, que foram fragmentados, e outros que já estão aí, que podem ser visitados. Basicamente isso, obrigado pela atenção.
verdade, pelo nosso tempo, nós não vamos poder fazer uma sessão de debates aqui, porque também na sequência, convido para quem quiser, vai ter a presença da professora Maria Tereza Castilho na aula de estudos latino-americanos. Mas o que eu havia anunciado, a minha sugestão de fato é que a gente faça de tempo em tempo um ciclo com o Francisco, porque tem outros aspectos, talvez ele aborda a questão, digamos, não só os aspectos biológicos e inclusive da dinâmica e da própria natureza dos rios, que eu acho que é muito interessante que em algum momento a gente possa colocar. Mas aí nós vamos colocar. Fica o convite para quem quiser visitar. Espero que já esteja na biblioteca digital. Eu acho que você certamente irá responder que é aqui eventualmente consultado e mostrar interesse para fazer qualquer discussão a respeito disso. E te agradeço muito, porque toda vez eu aprendo muito com você. Isso. E quem precisar de uma informação, alguma coisa, disponível também, e-mail, pode passar para o pessoal. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Claro. Gisela, por que mais alto? Em algum desses projetos que você analisa no seu trabalho, você pega algum que tem a questão do curso d'água, chegando de maneira natural ao litoral, à praia, misturando com água salgada? Não. Nenhum chega a abranger essa Não, questão? eu cheguei a olhar, esse olhar, é interessante a discussão. Eu olhei pouco a questão dessa ligação, porque tem até para o Orla no Brasil, né? Mas eu olhei pouco essa ligação de cursos d'água que já estão na Foz. Eu tentei pegar um foco mais em cursos d'água de trechos iniciais, então muito raro o caso de nesse ponto. E eu não analisei esse caso. Mas eu diria assim, por uma visão, talvez uma hipótese, eu acredito que tenha poucos. Né? Eu tenho um caso de uma recuperação que foi feita, que ele está numa vertente, que ele é um rio de primeira ordem, o trecho inicial da nascente, ele realmente desagua no mar, e foi recuperado. Mas era uma situação muito tranquila. Não tinha muita. Já era uma área que estava muito ocupada em volta. Eles trabalham a recuperação. Você não lembra de onde É nos Estados Unidos, se lembrar, se você quiser depois eu te passo. eu quero. Você me manda um e-mail e te passo. Mas eu não tive esse olhar, realmente, assim. Não, mas é que essa coisa do ambiente fluvial, quer dizer, é interessante pensar nas várias escalas. Eu fico pensando, não consigo deixar de pensar, veja, por exemplo, o Rio Doce. Como é que nós vamos trabalhar com o Rio Doce? O Rio Doce é um desafio para todos nós. Né? E ele deságua, inclusive em regência, cidadezinha. Não, e é um problema, assim, que eu fui para cada China. Eu tinha uma lógica de curso d'água do sul de Minas. Tem uma lógica de território, assim, paisagem muito Própria. que nem é a paisagem brasileira. Se for para o Amazonas é diferente. Então, assim, eu comecei a deparar com situações que eu não dominava, assim, não tinha entendimento. Então, quando chegou na China, para mim deu um nó na cabeça.